Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que me acompanha aqui pela plataforma do Telepresencial. Nós iremos começar agora uma videoaula sobre química orgânica. E o tema em questão será a abordagem dos hidrocarbonetos. É um tema que nós já começamos a trabalhar em sala de aula, em umas turmas mais, em outras menos, mas o objetivo aqui desta aula agora, além de promover essa revisão, é equiparar os conteúdos e equiparar os conhecimentos. Por isso eu quero que você se prepare aí onde você está, organize o seu ambiente de estudo, se organize para fazer as anotações, posteriormente você precisará nos enviar essas informações, a fim de que você alcance um melhor rendimento. E para começar aí os nossos estudos, eu preparei uma lousa aqui de revisão, seguindo a didática que nós já trabalhamos em sala de aula. Nós iremos trabalhar com a explicação na lousa, nós iremos trabalhar posteriormente com a observação dos conteúdos no livro e em seguida realizaremos alguns exercícios de suma importância. Alguns já realizaram, outros irão rever comigo, mas a ideia aqui é retomarmos o nosso estudo a fim de produzirmos uma renovação do conhecimento para concluirmos aí a nossa nota com as atividades propostas para a conclusão do bimestre. Então vamos lá, faça a sua anotação. Em alguns momentos a lousa estará aí congelada para que você faça a sua anotação e nós iremos seguir então aqui com esse conteúdo, com esse estudo sobre hidrocarbonetos. Eu vou pôr na tela aqui o que eu chamo para você agora de mãozinha da química, e dentro dessa mãozinha da química nós iremos aí estudar o conceito de hidrocarbonetos. Não se preocupe aí com a velocidade da tela, nós estamos aí só discorrendo sobre os conceitos básicos que também alguns já possuem aí anotado no caderno, e nós iremos posteriormente pausar essa lousa a fim de que você faça a sua anotação. Mas começando aí, como está disposto na tela, hidrocarbonetos são compostos derivados do petróleo. E em sua composição, ou seja, eles são formados unicamente por carbonos e hidrogênio. Está aí a lousa pausada para que você faça a sua anotação. Os hidrocarbonetos, conforme estudamos lá na tabela de funções orgânicas, são aqueles compostos que nós olhamos para eles e só conseguimos perceber, visualizar somente átomos de carbono e hidrogênio. É o caso dos exemplos que eu coloquei na tela aí para você. Me acompanhe aqui. Olhe para baixo aqui, no primeiro exemplo aqui que eu chamei, que nós damos um nome aí de propano. O primeiro composto, você olha para ele como um todo e você só observa de fato o carbono e hidrogênio. Você tem 1, 2, 3 carbonos. E os hidrogênios aí que vêm completando as ligações do carbono. Mas o importante, como eu já havia dito, é destacar que, ao olharmos para o composto e observarmos somente carbono e hidrogênio, nós estamos diante de um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto, também como estudamos lá em nomenclatura dos compostos orgânicos, ele segue a regra geral estabelecida pela IUPAC. Lembra da regra geral? Quando nós vamos dar nome a um composto orgânico, nós seguimos 3 estruturas básicas: o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo está relacionado aí à quantidade de carbono. O infixo está relacionado ao tipo de ligação realizado pelos carbonos. E o sufixo é a terminação do grupo funcional. Cada grupo funcional terá um sufixo específico que serve para identificar a sua função, que é o caso aqui dos hidrocarbonetos. Vamos então aqui construir aqui a sua nomenclatura. Nós temos 1, 2, 3 carbonos, traduzindo, lembra? Met, et, prop, temos 3 carbonos e traduzido como prop. Lembrou da musiquinha aí? Lembrou do método binemônico que nós utilizamos em sala de aula? Então nós temos 3 carbonos nós traduzimos como prop. O tipo de ligação realizada entre carbonos é o an. Perfeito? Estava me acompanhando aí? E como é um hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O. O segundo exemplo, e não menos importante, que eu coloquei na tela para você aqui,
segue a mesma linha, nós só temos carbono e hidrogênio, por isso que ele está no exemplo de hidrocarbonetos. E aí nós vamos ver aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos, traduzindo, lembra? Met, et, prop, but, eu tenho um but, traduzindo aí a quantidade de carbonos. O tipo de ligação entre carbonos, mais uma vez, é simples, é o AN. Então nós estamos diante aí de um hidrocarboneto chamado que? Butano. A lousa está pausada aí, faça a sua anotação. E além da definição básica, em sala de aula também nós estudamos, e eu quero revisar com você aqui, as classificações do carbono. Lembra disso? Está na tela aí mais uma vez. Nós iremos trabalhar com as classificações do carbono. A classificação de um carbono, ela pode ser determinada observando aí a sua cadeia carbônica, bem como o tipo, de ligação que esse carbono realiza entre si. E se você compreender isso, meu querido, você não precisará passar por dificuldades com esse conteúdo. É muito simples. Lembra? Nós temos hidrocarbonetos de cadeia fechadas, nós temos hidrocarbonetos de cadeias abertas, nós temos hidrocarbonetos que fazem aí ligações simples, nós temos hidrocarbonetos que fazem aí ligações duplas, que nós chamamos de saturadas ou insaturadas, e aí nós vamos dividir aí de forma mais didática as classificações. Nesse primeiro momento, nós iremos trabalhar com hidrocarbonetos de cadeias abertas e que realizam ligações simples, ou seja, ligações saturadas. Os hidrocarbonetos que trabalham aí ou que realizam ligações simples e possuem uma cadeia aberta, nós chamamos de alcanos. Vou pausar aqui a lousa, olha aí para você. Hidrocarbonetos com cadeias abertas e ligações saturadas. Lembra, a ligação saturada é uma ligação simples. O primeiro hidrocarboneto, a primeira classificação que nós temos aí são os alcanos, alcanos. É a classificação segundo tipo de ligação do carbono. Então, olha aí, hidrocarbonetos, alcanos, são aqueles que apresentam somente ligações simples entre os carbonos. E aí eu coloquei aqui para você um exemplo, H3C, CH3, que é o nosso etano. Perfeito? Essa é a primeira ideia aí elementar sobre a classificação do hidrocarboneto, segundo a cadeia aberta e o tipo de ligação, que ela é o quê? Saturada. Mas lembra que além dos alcanos, nós também estudamos aí em sala de aula a sequência deles, E aí eu vou colocar na lousa para você já a próxima classificação, que é em relação das cadeias abertas, mas agora com ligações insaturadas. Lembra? A ligação insaturada, ela pode ser dupla, tripla ou até mesmo duas duplas. Lembra disso? São os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Percebe? Percebe que o nome da classificação já dá a você a compreensão da nomenclatura dele como um todo. Observe aí mais uma vez para que você faça a anotação e posteriormente, repito, você vai precisar enviar aqui na plataforma da CPB essas anotações com datas atualizadas para nós. Então, olha, hidrocarbonetos com cadeias abertas e ligações insaturadas. Insaturadas aqui, como eu falei, ligação dupla ou tripla ou até mesmo duas duplas. Nesse primeiro momento, nós temos aqui os alcenos. Os alcenos, eles apresentam uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Perceba que eu estou falando para você, dando ênfase constante entre os átomos de carbono. Quando nós estamos classificando, quando nós estamos analisando o composto, o que nos interessa para dizer se ele é saturado ou insaturado é a ligação existente entre os carbonos. E aí eu coloquei aí na tela um exemplo para você do H3C, CH dupla CH2,
existe uma insaturação aqui entre os carbonos, né? E aí nós estamos diante de 1, 2, 3 prop com uma ligação dupla. Na verdade, a contagem ela começa daqui, né? Mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, nós temos um prop e um eno, ou simplesmente um propeno. Estamos diante de um alceno que possui uma ligação dupla. Então vamos seguir aí. O alceno ele não é o único, né, hidrocarboneto aí de ligação de cadeias abertas com ligação insaturada ou ligações insaturadas. Nós temos aí, como eu falei anteriormente, os demais, e entre eles está aí na tela para você o alcino. O alcino são hidrocarbonetos, né, que apresentam aí, lembrando que são hidrocarbonetos de cadeias abertas, né, que apresentam aí uma ligação tripla entre os átomos de carbono, mais uma vez, entre os átomos de carbono. E aí nós vamos prestar bem atenção no que está na tela aí como definição, a fim de que você consiga me acompanhar e criar essa definição. Então, alcinos apresentam uma ligação tripla entre os átomos de carbono. O exemplo aí é o H3C, CH tripla, CH. Olha, voltando, H3C, C tripla, CH. Se formos dar nome, como de fato já está na tela aqui, precisamos dar nome, vamos começar a contar daqui, né? Lembra? Extremidade mais próxima do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação. Nesse caso aqui, nós estamos mais próximo da insaturação, começando a contagem aqui do lado direito. Então, nós temos 1, 2, 3. 3, mais uma vez, é prop, né? No carbono 1, aqui nós temos a ligação tripla, que é o IN, né? E hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos terminam com a letra O. E essa é a segunda classificação que nós temos aí para hidrocarbonetos de cadeias abertas, né, que apresentam ligações insaturadas. E o próximo aí que eu vou colocar para você são chamados de alcadienos, ó, alcadienos. Lembra que em compostos orgânicos, números nunca representam quantidades, mas sim esse prefixo que nós utilizamos, como di, tri, tetra, lembra? E aí nós vamos entender que quando falamos alcadienos, eu estou falando de duas duplas ligações. E aí está na tela, eu irei pausar aqui para que você acompanhe e faça também a sua anotação. Não deixe para fazer depois aquilo que você consegue fazer agora. Por isso que eu estou te chamando aqui, vem comigo, vamos estudar juntos. Esse é o momento de estudo, você precisa potencializar esse momento. Nós estamos concentrando todos os esforços para isso. Então vamos lá. Alcadieno, dien, duas duplas, perfeito? São carbonos e hidrogênios, porém entre os carbonos, lembra, são as ligações entre carbonos que nos interessam aqui, possuem aí, esses carbonos vão possuir aí duas duplas ligações, dien. Então, como definição está na tela, só para fecharmos essa lousa, alcadienos apresentam duas ligações duplas entre os átomos de carbonos. Aí eu coloquei um exemplo para você aí, está aqui na lousa, nós temos, ó, começando a contar agora do lado mais certo, né, partindo da extremidade mais próxima da insaturação, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Lembra lá a tradução? Vamos para o método mnemônico. Met, et, prop, but, pent, pent. Olha só, 5 carbonos nós temos, traduzindo aqui a tradução do grego, lembra que eu falei para você? Nós temos pente, nós temos um pente. Porém, esses carbonos aí possuem ligações insaturadas, é isso que nós vemos aqui, ó. No carbono 1, olha aqui, no carbono 1 nós temos uma ligação insaturada, uma ligação dupla, né, que é o nosso EN. E no carbono 1, 2, 3, no carbono 3, quem chega primeiro é o dono da dupla, lembra? Aqui, ó, o carbono 3, ele também tem uma dupla. Então, nós temos nesse composto aqui um di, lembra? Nós estamos esmiuçando aqui a nomenclatura para já fazer uma revisão com você também dessa nomenclatura. Voltando,
pente, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbono, é a tradução, e eu expliquei isso no método mnemônico para você, eu espero que você esteja lembrando aí. Daqui a pouquinho nós temos uma música também para relembrar, vamos lá. Olha, pente, 5 carbonos, porém nesses 5 carbonos, no carbono 1, nesse aqui, e no carbono 3 aqui, certo? Nós temos um di, nós temos di, duas insaturações. E que insaturação é essa? É um en, di-en, duas duplas, ligado num composto que nós chamamos de hidrocarboneto, por isso que ele termina com a letra O. Todo hidrocarboneto termina com a letra O. Então nós falamos aí dos alcadienos, nós acabamos então aí de falar de mais um composto que nós classificamos segundo a cadeia aberta e a sua insaturação. Mas aí vamos para a tela novamente, vamos falar aí da fórmula geral desses caras aí. Lembra, não muito raro, por vezes em uma prova, em uma atividade, você é obrigado a construir uma fórmula molecular, né? Você é obrigado a construir uma fórmula molecular para os alcanos, para os alcenos, para os alcinos em geral, né? E aí eu trabalho com vocês, já falei isso com vocês em sala de aula, que para você determinar a quantidade de hidrogênio de um alcano, de um alceno, sem muito embaraços nas fórmulas, você simplesmente aplica esse conceito que nós temos aqui. Se você tiver um carbono que tem um número N, seja ele 2, 3 ou 4, o número de hidrogênio vai ser esse número de carbono vezes 2, ó, 2 vezes o número de carbono mais 2. Olha o exemplo aqui na tela, aqui, olha. Exemplo, eu tenho C4. 2 vezes 4 é 8. A quantidade de hidrogênio vai ser 8 com mais 2. Está aqui, ó. 2 vezes, se esse número for 4, 2 vezes 4 é 8, com mais 2, 10. Percebeu? Forma simples. Sempre que você tiver que construir aí uma fórmula molecular, lembra? A fórmula molecular é aquela fórmula que possui letras e números. Lembra? A letra está associada ao nome do elemento. O número está relacionado aí com a sua quantidade. Isso são conceitos elementares e eu sei que você domina. Mas só para chamar a sua atenção, repito, quando você estiver diante de um alcano, que é um hidrocarboneto de cadeia aberta e de ligação simples, o número de carbono vai determinar a quantidade de hidrogênio. É só você multiplicar 2 vezes a quantidade de carbono e somar mais 2 para ter aí como exemplo aqui, né, a quantidade de hidrogênio. C4H10 é o exemplo aqui que nós temos de imediato. Mas além do alcano, nós temos também os alcenos, nós temos também os alcadienos. E enquanto você faz a sua notação aí, isso é importante, vou repetir isso constantemente, nós iremos seguir aí para os próximos exemplos. A próxima fórmula aí são dos alcenos. E aí nós só iremos simplificar o conceito, né? Nós só iremos aí simplificar o conceito. Enquanto os alcanos é 2 vezes o número de carbono mais 2, o alceno, por possuir uma dupla ligação, lembra? Alceno possui uma dupla ligação. Para esse alceno, nós só iremos simplesmente, aí como está na tela, multiplicar a quantidade de carbono. Então, olha só, se eu tenho 3 carbonos, 2 vezes 3, 2 vezes o N, N aqui é o número de carbonos, 2 vezes o 3 é o quê? 6. Então essa é a fórmula simples, lembrando que isso é para um exercício específico, onde ele coloca lá, determine a fórmula molecular de um alceno, ou determine a fórmula molecular de um alcano, de um alcadieno, enfim. A fórmula é una e você só vai simplificando, perfeito? Agora olha aqui para mim, vamos descer aqui para os próximos. Tanto o alcino como o alcadieno. Alcino, lembra? Alcinos são hidrocarbonetos que possuem aí uma tripla ligação, né, entre os carbonos. Nós vamos discorrer aí também sobre eles. E aí nós temos aqui, ó,
além deles os alcadienos, que possuem a mesma fórmula para a determinação da sua quantidade de hidrogênio. O número de carbonos vai ser determinante neste processo, porque ele vai ser multiplicado 2 vezes o número de carbono menos 2. Lembra a primeira? 2 vezes o número de carbono mais 2 para os alcanos. Para os alcenos está aqui na tela, 2 vezes o número de carbonos. E para os alcinos e os alcadienos, lembra? Alcinos, tripla ligação, alcadieno, 2 duplas ligações, vai ser 2 vezes o número de carbono menos 2. Conseguiu entender aí? Tá bem simples? Lembra que nós já havíamos passado isso em sala de aula? Em algumas com mais vigor, em outras de forma mais simples, mas o importante é que o objetivo desta aula aqui é produzir uma equiparação de conhecimento. Eu preciso que todos estejam no mesmo nível para que possamos continuar aí na nossa aula dentro da plataforma da teleaula presencial aqui na CPB. Então vamos falar agora de classificação dos hidrocarbonetos, né? De cadeias fechadas. Além das cadeias fechadas, nós vamos observar ou continuar observando também as suas ligações, tá? E aí nós temos diferentes exemplos aí, e quando nós falamos de hidrocarbonetos de cadeias fechadas, né, que possuem ligações simples, nós estamos falando dos ciclanos, lembra? Ciclo. Olha lá, ligação simples, ciclo, cadeias o que? Fechadas. Lembra lá atrás que as cadeias são classificadas como aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea. Não, saturada. Lembra desse método mnemônico também? Esse método mnemônico nos ajuda a classificar as cadeias carbônicas. E aqui, dentro da classificação do hidrocarbonetos, nós temos o ciclano, ciclo, cadeia fechada, ciclã, compreenda que eu estou forçando aqui a nomenclatura da classificação para que você consiga entender que ao ler você consegue lembrar daquilo que você já estudou. O é a notação aí de ligações o quê? Simples. Então vamos aqui, ciclanos apresentam cadeias carbônicas, né, em forma de ciclo fechada, com ligações o quê? Simples. Aqui cabe uma ressalva, muita atenção aqui. Lembra? Na nomenclatura do hidrocarbonetos nós seguimos a regra geral, prefixo, infixo, sufixo. Porém, todavia, no entanto, agora, meu querido, preste atenção que quando você está diante de um ciclo, lembra de uma cadeia fechada, nesse contexto de hidrocarbonetos, você precisará colocar aqui, antes da cadeia principal, perfeito? E posterior à ramificação, né? A ramificação ela viria aqui na frente, nós vamos ter alguns exemplos assim posteriormente, né? E aí, antes da cadeia principal, eu tenho que indicar que ela é aberta ou fechada. E se ela é fechada, eu estou diante de um ciclo, perfeito? Então nós temos aqui, olha, vamos contar aqui. 1, 2, 3, eu tenho um ciclo, 3 é prop, tipo de ligação entre os carbonos, simples. E é um hidrocarboneto. Agora ficou fácil demais, sim ou não? Vem comigo, vamos comigo, aperte o cinto aí. É hora de aprender e aqui você vai aprender de verdade. Olha para cá, de forma bem simples. Nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, nós temos o ciclo, uma cadeia fechada agora. Com quantos carbonos? Com 4. Traduz para mim aí. Met, et, prop, but. Nós temos um but. Nós temos um ciclo butano. Por que butano? Porque as ligações entre os carbonos são ligações o quê? Simples. E hidrocarboneto, meu jovem, você já aprendeu isso. E eu estou exaurindo isso em você. Todo hidrocarboneto termina com a letra O. É o sufixo que te ajuda a identificar a função. Mas a nossa aula não para por aqui, não. Dentro dos hidrocarbonetos de cadeias fechadas, saturadas e insaturadas, nós vamos colocar aí para você agora, com cadeias insaturadas, os ciclenos. Ciclo, em ligação dupla. Consegue entender?
Você não precisa ficar, olha mãe, estou estudando para a prova. Ciclenos são hidrocarbonetos que possuem cadeias fechadas insaturadas. Aprenda a composição da nomenclatura da classificação e consiga resolver de fato compreendendo e não decorando de uma vez por todas. Olha lá, ciclo fechada. Olha lá, tá na tela, me acompanha aí. Ciclenos apresentam cadeias carbônicas em forma de ciclo, com ligações o quê? Duplas. Ciclenos, bem simples. Me acompanha aí no exemplo da tela. Olha, tá preparado aí? Eu estou a milhão aqui, tá percebendo? Vamos juntos aqui, ó. Agora eu preciso começar a contar aqui. Vamos contar aqui? Eu vou contar aqui, olha, seja daqui ou seja daqui, mas eu tenho que passar pela insaturação, independentemente de onde eu começar a minha contagem. Lembra aqui, ó? Vou começar daqui de cima. Olha, 1, 2, 3. Perfeito? Passei pela insaturação, perceba, ó. 1, 2, 3. Lembra que a cadeia principal, ela tem que ter o quê? Grupo funcional, insaturação e maior número de carbonos. As premissas lá da nomenclatura que nós trabalhamos com você. Olha para mim aqui. Nós temos a cadeia fechada. Aqui, me acompanha na tela. Nós temos um ciclo, né? Prop, ciclo prop, 1, 2, 3, prop, 1 eno. Porque aqui nós partimos aqui deste carbono, ou se você partisse desse carbono, esse continuaria sendo 1, e aí você daria a volta no sentido contrário. Perfeito? Nós temos aí o ciclo propeno ou ciclo propeno. Reformulando, me acompanha aqui. Nós temos o ciclo prop 1-eno, eu tinha comido aqui 1-eno, ciclo prop 1-eno, como estabelece aí o PAC, lembra disso? Ou ciclo propeno, simplesmente ciclo propeno. Quando eu não indica onde está a insaturação, como neste caso em questão aqui embaixo, eu já subentendo que ele está no carbono 1. Então esses são aí os ciclenos, são os hidrocarbonetos aí de cadeias fechadas, de ligações saturadas, e neste caso aqui da lousa agora dos insaturados. Mas são somente esses aí que nós estudamos? Não. Está aí na tela, me acompanhe agora. Nós iremos seguir aqui para os próximos hidrocarbonetos de cadeia fechadas, que apresentam uma ressonância em si e que nós chamamos como o quê? Aromáticos. Lembra disso? Tudo que possui aroma, essência. Olha aí, você possui aí os aromáticos. E os aromáticos, eles possuem uma peculiaridade especial, porque, olha, eu vou congelar a tela aqui, porque eles não seguem a regra geral da nomenclatura estabelecida pela IUPAC. Lembra? São alguns compostos que apresentam exceções à regra, mas está dentro de hidrocarbonetos. Nós já estudamos, você já realizou até, inclusive, alguns exercícios que nós iremos rever aqui no livro. Mas vem comigo aqui. Aromáticos são hidrocarbonetos que apresentam em sua composição um anel de benzeno, lembra? Benzeno! Vem lembrar dessa aí. Você gostou dessa, sim ou não? Vem comigo aqui, olha. Benzeno, ó. Benzeno, olha aqui pra mim. Benzeno é essa estrutura que nós temos aqui, ó. 6 carbonos ligados em forma de ciclo, com ligações duplas alternadas. Lembra aqui, ó? Ligação dupla nesse, esse é livre. Ligação dupla nesse, esse é livre. Ligação dupla nesse, esse é livre. As ligações podem ser assim, alternadas, ou simplesmente aqui um ciclo, né? Simplesmente aqui um ciclo. Você percebeu que eu escrevi muito rápido aí na lousa, por isso que nós comemos aí alguns pontos finais aqui nas terminações dos carbonos. Mas vamos comigo, a letra não é importante, o que é importante é o conhecimento adquirido e acumulado dentro desse contexto como um todo. E vamos aqui, observando os hidrocarbonetos aromáticos, você possui aí essa estrutura. Todos os hidrocarbonetos, tá vendo aqui? Possui como cadeia principal o anel de benzeno. E aí, meu querido,
nós vamos seguir, porque além dessa estrutura elementar de apresentação dos hidrocarbonetos, nós também trabalharemos a nomenclatura individual, como que ele se comporta, como que eu identifico e como que eu finalizo essa nomenclatura. E é aí que eu quero te chamar a atenção agora na tela, vem comigo, a nomenclatura dos aromáticos, que, atenção! Ela não segue a regra geral, não segue a regra geral da nomenclatura estabelecida pela IUPAC. Não, ela não segue. E por isso nós iremos entender aí como o exemplo que eu estou colocando na tela, e vá me acompanhando aí, porque a nomenclatura é muito simples. Vamos lá comigo, observe aí na tela. Vamos dar nome e relembrar como se dá nome a um hidrocarboneto. Lembra? Um hidrocarboneto aromático, melhor dizendo, possui o anel de benzeno. E é esse cara que está aqui na estrutura como cadeia principal. E como que eu dou nome a ele? Olha comigo aqui. Nome do grupo substituinte. Quem é esse grupo substituinte? É aquela ramificação, lembra? Aquele cara que rouba o hidrogênio e entra na cadeia principal do composto. Nesse caso aqui, esse é o nosso grupo substituinte. Olha aí, esse é o nosso grupo substituinte. E como o benzeno, ele é a cadeia principal, nós sempre finalizaremos como o quê? Benzeno. Então como que se dá nome? Como que eu dou nome a um hidrocarboneto aromático? É o nome do grupo substituinte mais o quê? Repete aí, quero ouvir, mais o quê? Benzeno, lembra comigo? Aí, buscando lá as premissas das nomenclaturas básicas, aqui nós temos uma ramificação, lembra? Que nós chamamos de quê? Metil. Esse metil está ligado no anel de benzeno. Eu aposto que você pensou no anel de Maxwell, né? Vamos aqui, daqui a pouco a gente vai relembrar desse método mnemônico bem bacana, que é a musica. Vem comigo. Olha só aqui, ó. Grupo substituinte mais benzeno, perfeito? Grupo substituinte mais benzeno. Nós temos aqui, ó, metil, né? Essa é a ramificação metil. Eu vou fazer outras videoaulas posteriormente, relembrando as nomenclaturas. Então, se você dormiu e perdeu a aula, você vai relembrar aí das nomenclaturas. Mas olha aqui, nós temos o metil, um grupo substituinte chamado metil. Nós começamos contado aqui, né? Um metil ligado numa cadeia de benzeno. Bem simples, né? Perfeito? Nomenclatura dos compostos em geral, estabelecida pela IUPAC. Prefixo, infixo, fixo. Nomenclatura aqui estabelecida para os benzenos, grupos substituintes, né? Grupo substituinte mais benzeno. Existem alguns benzenos ou alguns aromáticos, melhor dizendo, que possuem nomenclatura completa. Ao invés de dizer assim, metilbenzeno, eles possuem essa nomenclatura completa, e essa nomenclatura completa, ela também é identificada como usual. Isso não aparece em prova, isso despenca em prova. E é por isso que eu estou dedicando um tempo aqui para que você consiga entender, relembrar. Vem comigo aqui. Olha lá. Lembra o composto do exemplo anterior? Que era, ó, 1-metilbenzeno. Esse 1-metilbenzeno, ele também, olha, tira um retrato disso aqui. Tira um retrato, lembra? Tira um retrato disso aqui. Fixa ele na sua memória. Olha aqui, olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Esse conjunto de composto aqui, além da nomenclatura oficial estabelecida pela IUPAC, ele também é chamado de tolueno. O metilbenzeno tem um sinônimo que é o quê? Tolueno. Na sua prova, atividade, no pré-vestibular, no seu Enem, pode aparecer metilbenzeno ou pode aparecer o quê? Tolueno. Nós estamos aprendendo aqui a codificar e decodificar a linguagem da química orgânica. Você vai aprender a ler e escrever usando a linguagem da ciência, que é chamada de química orgânica. E olha para esse outro composto aqui. Naturalmente, lembra? Esse grupo substituinte aqui, ele é 1, 2, 3, mas a ligação dupla está no iso, no carbono igual, ou está no carbono do meio, nós chamamos de iso, que aqui, olha aqui, nós chamamos de isopropil, nós temos um isopropil, e esse isopropil está ligado no composto aromático, está ligado no anel de benzeno, então nós temos um isopropil benzeno.
Mas esse 1-isopropilbenzeno, ele possui uma nomenclatura usual. Tira um retrato aqui, tira um retrato dessa estrutura aqui, tira um retrato dessa estrutura aqui. E guarde com você que o nome dela é o quê? Cumeno. Aliás, eu estou até com fome agora, viu? Cumeno, entendeu? Vamos avançar! A química orgânica não para, não dorme, senão você fica para trás. Mas a vantagem da teleaula presencial é isso aí. Você dormiu, você se distraiu, volta um pouquinho e acompanha todo o processo para que possamos continuar a aula. E aí está na lousa para você, além dos aromáticos com a nomenclatura oficial, está também para você os aromáticos com as nomenclaturas usuais. Não pararam por aí, eles não param por aí. Nós vamos aí para a lousa aí falar do estireno, né, que é 1-vinilbenzeno. Você consegue me acompanhar já aí para a gente avançar? Olha lá, nós temos o naftaleno. E aí nós temos o antraceno que vai ser colocado na lousa para você aí agora. Acompanhem comigo, olha só, está na tela e essa parada é proposital para que você faça a sua anotação, porque você irá nos enviar isso através da plataforma online que você está acompanhando. Olha só aí. Olha comigo aqui, a cadeia principal, percebe? É o benzeno, a cadeia principal é o benzeno, nós estamos diante de um composto aromático. E esse grupo substituinte possui uma insaturação e de acordo com as tabelas das ramificações, lembra que eu coloquei para você lá? As principais ramificações, nós estamos diante de um vinil, 1-vinilbenzeno. Consegue entender? Essa é a nomenclatura oficial estabelecida pela IUPAC, 1-vinilbenzeno, que também poderá ser traduzido como o quê? Estireno. Tira um retrato aqui, tira um retrato aqui, tira um retrato aqui. Olha, tira um retrato aqui, olha aqui. Esse conjunto aqui, o benzeno ligado ao vinil, ele pode ser chamado também como estireno. Na sua prova, na sua atividade, no seu vestibular, pode aparecer 1-vinilbenzeno ou também pode aparecer como o quê? Estireno. O conjunto de 2 anel de benzeno nós chamamos de quê? Naftaleno. Tá lá, o naftaleno. E o conjunto de 3 anéis de benzeno nós chamamos aí de antraceno. Mas vamos continuar a aula. Vamos seguir aqui a propositura para você. E eu quero te fazer uma pergunta para trabalharmos aí a regra de Hunkel. Será que todos os compostos, ou melhor, será que somente os compostos que possuem benzeno podem ser considerados como aromáticos? Será que é possível existir algum composto que não possui benzeno e ainda assim ele ser chamado de aromático? Para determinar se um composto é ou não um aromático, além do conceito do benzeno, nós podemos observar a regra de Hunkel, ou de Hunkel. Aí a pronúncia depende de como você domina a língua aí, né? Então a regra de Hunkel, ela diz o seguinte: ela serve para determinar os compostos, né? Para dizer se os compostos podem ou não ser definidos como aromáticos, independente da presença ou não do anel de benzeno. E a fórmula de determinação é muito simples. É o π, né? Esse π aí é o número de elétrons em ligações, né? Quantos elétrons estão envolvidos ali na ligação do aromático ou na insaturação ali do composto? Tá aqui. É o número de elétrons que é igual a 4N mais 2. Para que esse composto seja um aromático, para que você classifique esse composto como aromático independentemente da presença ou não do anel de benzeno, você precisa descobrir o valor de N. E esse valor de N, dentro dessa equação de primeiro grau aí, ele precisa ser um número o quê? Inteiro. Precisa ser um número inteiro. Aí eu coloquei aqui na tela embaixo, aqui, ó, para um composto ser determinado como aromático, N
precisa ou precisará ser um número inteiro. E aí, vamos ver um exemplo? Eu vou trazer a tela aí para você um exemplo simples, aonde nós iremos realizar aí esse composto, né? Estou colocando aí mais uma vez, voltei, na verdade, para você aí a tela, né? Nós temos a fórmula de determinação, 4n mais 2, e aí nós estamos observando esse conteúdo, e esse conteúdo que você está observando aí, ele está no seu livro, tá? Você pode acompanhar naturalmente aí o seu livro e encontrar aí essa descrição que nós trabalhamos em sala de aula. E o importante aí é o exemplo. Mais uma vez, nós iremos chamar a sua atenção aqui para dizer o seguinte, olha, vamos voltar aqui para a lousa agora, ali foi uma repetição da tela, eu quero frisar esse conteúdo para você, e aí eu quero mostrar para você como que realiza esse cálculo. Olha aí, deixa trabalhar o preenchimento dessa lousa aí, e eu vou detalhar em minúcias para você como prestar muita atenção e como determinar aí a aplicação da regra de Runkel. Olha aí, vamos aí a lousa aí. Atenção, eu começo assim para você, ó. Atenção, né? Lembra a fórmula? A fórmula é número de elétrons aí participantes das ligações, né? Número de elétrons em ligações, que é o π, né? Igual a 4n mais 2. Vamos lá, essa é a fórmula inicial. Mas como contar aí a quantidade de elétrons? Como contar aí a quantidade de elétrons? Olha para cá. Atenção, olha aí em cima, atenção, atenção, atenção. Cada dupla ligação transporta um par de elétrons. Olha aqui, ó. Eu tenho um elétron aqui, eu tenho um elétron aqui. Aqui eu já tenho 2. Eu tenho um elétron aqui, eu tenho outro elétron aqui. Aqui eu já tenho 4, somando aqui, né? Eu tenho um elétron aqui, eu tenho outro elétron aqui. Então eu tenho 2, 4, 6 elétrons. O número de elétrons participantes que estão em ligação é o que substitui o π aqui, ó, na equação de primeiro grau. Percebe? Então aqui, ó, no lugar de π, no lugar do número de elétrons em ligações, é 2, 4, 6. 6 é igual a 4n mais 2. E aí, meu nobre, minha nobre, se você tiver dificuldade de resolver uma equação de primeiro grau, eu tenho que lembrar de um cara que fica com muita raiva quando o Bahia perde. Mas adivinha, o Bahia sempre irá perder, ele que não me ouça, mas vamos comigo, Marcão! O Marcão vem comigo e olha só, equação de primeiro grau, uma homenagem aqui ao Marcão da matemática. Um abraço a todos vocês, vamos aqui comigo, ó. 4n isolando as variáveis aqui, ó, 4n é igual a 6 menos 2. Olha, fazendo a subtração, 4n é igual a 4. N, então, vai ser o quê? 4 dividido por 4, que é igual a 1. Se n, como eu falei lá no início, se n é um número inteiro, logo o benzeno será considerado como aromático. Voltando agora com você e dando continuidade aos nossos estudos dos aromáticos, nós vamos ver agora, acelerando a tela, como substituir os números da nomenclatura de um benzeno. Ao invés de indicarmos como 1, 2, 3 ou 4 as posições dos grupos substituintes no nosso aromático, nós iremos trocar observando sempre a posição 1, 2 para orto, 1, 3 para meta, 1, 4 para. E é isso que eu vou pôr na lousa agora para você. Me acompanha aí dentro dessas pausas que eu estou fazendo estrategicamente. Nós temos essas seguintes posições. Me acompanha aí. Veja o exemplo que eu vou colocar aqui na tela, que nós podemos chamar, segurando aqui, pausei, olha para mim na tela aí. Esse composto aqui, nós poderemos dizer assim, olha, ele é um etil 1, 2, 3. Espera aí, professor, por que você está contando desta maneira? Eu não falei? Olha que vai vir o último ensinamento sobre aromáticos agora, hein? Eu fiquei com dúvida se eu esclareci isso em sala de aula, por isso que essa aula de revisão é importante, mas vem comigo, eu estou dizendo aqui, ó, 1, 2, 3, eu tenho um etil, lembra? Et, 2 carbonos, 1 etil, 3 metil benzeno. Lembra que as ramificações, os grupos substituintes, vêm antes da cadeia principal, organizados em ordem alfabética?
Mas no aromático aqui, quem vai ser o carbono 1? Não é quem está em cima, professor? Quem vai ser o carbono 1? Não é quem está em cima, professor? Olha o que eu estou dizendo para você. Aqui está o seu carbono 1. 1-etil, 3-metilbenzeno. Mas voltando aí dentro desse contexto, ao invés de escrever 1-etil, 3-metilbenzeno, o que eu posso dizer para você aqui? Olha, soltando aqui, eu posso escrever para você que a nossa nomenclatura ficaria como metaetiltolueno. O tolueno, lembra lá na nomenclatura usual de nomes inteiros para os aromáticos? Eu poderia dizer assim, olha, eu tenho a posição 1 e posição 3. Eu tenho um meta. No meta eu tenho o quê? Um etil. E o conjunto, o retrato tirado do composto é o quê? Tolueno. Essa é a nomenclatura usual, tá vendo? Preste muita atenção nesse momento aqui. Caso você tenha dúvidas, mande para mim e nós iremos buscar tirar isso na aula de resoluções de exercícios. Mas preste atenção aqui. O composto que pode ser chamado 1-etil, 3-metilbenzeno, ao invés de usar a indicação 1, 2 ou 3, seja onde estiver essa insaturação, esse grupo substituinte ou ramificação, eu posso substituir esse número 1, 2 ou 3 ou 4 pela posição 1, 2, orto, 1, 3, meta e 1, 4, para. Posição 1, 2, lembra? Volte um pouquinho aí, é orto. Posição 1, 3 é o que? Meta. E posição 1, 4 é o que? Para. Então aqui no exemplo a seguir nós temos um metaetil, retrato completo, nomenclatura aí usual, metaetiltolueno. Nós vamos fixar esse conceito aí mais fortemente na resolução de exercícios. E aí nós iremos seguir. Eu quero chamar a sua atenção aqui, porque nos aromáticos a ordem que determina o posicionamento do grupo substituinte dependerá, era isso que eu queria frisar com você, do composto, dependerá da ordem, dependerá da nomenclatura do composto. Consegue entender? Na verdade, deixa eu voltar aqui mais detalhadamente com você. Aqui nós temos um benzeno, certo? Aqui nós temos um anel de benzeno, aqui eu tenho um vinil e aqui eu tenho um isopropil. Eu tenho aqui, olha, neste caso aqui, quem vai determinar quem é o meu carbono 1? Eu começo a contar daqui ou eu começo a contar daqui? É isso que eu queria chamar a sua atenção. Ao construir essa aula, eu fiquei de fato com dúvida se eu havia frisado isso ou não em sala de aula, mas eu quero chamar a sua atenção agora e bater o martelo de uma vez por todas. Preste atenção aqui. Quando nós estamos diante de uma cadeia aberta, nós começamos a contar das extremidades. E quando nós estamos diante de uma cadeia fechada, como é o caso aqui do aromático, como é o caso aqui do benzeno, eu vou começar a contar daqui ou eu começo a contar daqui? Quem vai determinar, quem vai determinar de onde você irá começar a contar é a ordem alfabética da ramificação ou do grupo substituinte. Então olha aqui. Quem vem primeiro? Isopropil ou vinil. Naturalmente, quem vem primeiro é o isopropil. Então nós vamos ter aqui um isopropil, 3-vinil-benzeno. Ou aplicando o conceito de nomenclatura usual, substituindo os números da indicação dos grupos substituintes, como eu tenho aqui a posição 1 e como eu tenho aqui a posição 3, eu poderia dizer que ele é o quê? Me acompanha aqui. 1, 2 é orto, 1, 3 é o quê? Meta. Eu posso dizer que eu tenho um meta vinil cumeno. Lembra do retrato? Eu tenho aqui um meta vinil cumeno, tirando o retrato todo. Consegue entender? Essa é a nomenclatura usual que possibilita também você tirar os números de indicação dos compostos ou dos grupos substituintes por orto, meta, para. Está aí na tela para você.
E aí nós estamos já caminhando para o final da nossa aula. Nós iremos colocar aí então o nome do composto, que pode ser aí um isopropil, lembra? 3-vinilbenzeno, essa é a nomenclatura oficial. Mais um exemplo para você na tela aí. Esse é mais embaraçoso do que o outro e eu quero agora exatamente definir com você, porque vamos voltar aqui para terminar. Não erra não. Nossa, o finalzinho ficou cagado. Eu quero mais uma vez isso eu falei. E aí eu quero mais uma vez concluir com você, colocando um exemplo mais intrigante que se aplica mais expressivamente a esse acerto de compreensão que eu estou tentando e quero fazer com você aqui, olha. Naturalmente você estaria tentado a olhar para o carbono de cima aqui e dizer que ele é o carbono 1. Mas lembra, nós estamos diante de um benzeno e quem vai determinar o carbono 1, o carbono 2 ou o carbono 3 não é a posição superior. É exatamente a ordem do grupo ligante a ele. É a ordem do grupo substituinte nele. Então olha para cá, nós temos aqui, olha comigo aqui, nós temos um isopropil, perfeito? Nós temos um isopropil e aqui nós temos um etil. Eu tenho a posição 1, 2, ó. Tenho a posição 1, 2. Por que eu chamei isso aqui de 1? Porque quem vem primeiro? Etil ou isopropil? Ora, você aprendeu lá no primário que o etil, que o E vem primeiro do que o I? Sim ou não? Então vem comigo aqui, é essa aplicação fundamental que nós vamos trazer aqui para a química orgânica, em aromáticos, em anel de benzeno, o carbono número 1, ele será determinado, volta um pouquinho aí como está lá no conceito inicial, ele será determinado pela ordem alfabética dos ligantes. Então aqui nós temos um etil, certo? 2 isopropil, benzeno, ou eu tenho a posição 1, 2, né? Eu tenho a posição 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? 1, 2. Então eu poderia dizer que eu tenho aí um orto etilcumeno, né? Tirando a foto do retrato aqui. E aí eu quero finalizar a aula com você colocando esse nome aí, um etil 2 isopropil benzeno. E eu quero voltar aqui contigo na tela para fazer com você as considerações finais, né? E eu voltando aqui nas considerações finais, eu quero chamar a sua atenção porque essa foi a nossa revisão, essa foi a nossa ênfase aqui nos hidrocarbonetos. E aí eu quero voltar contigo aqui, como nós fazemos em sala de aula, a gente vai para a lousa, trabalha os métodos mnemônicos, esclarecem dúvidas, mas nós sempre finalizamos o nosso conteúdo, e isso é mistério fazer sempre, né? Sempre finalizamos o nosso conteúdo observando aí o nosso material. Eu vou pôr na lousa para você aí o seu material, para que você me acompanhe. E aí eu vou sinalizar aqui de fato o que nós trabalhamos, para que você faça a sua leitura pessoal, faça a sua anotação pessoal. E posteriormente aí nós iremos voltar com uma segunda aula, fazendo a resolução dos exercícios. Então o sumário aí, alcanos, alcenos, alquenos. E aí eles trazem as variações das nomenclaturas. E ele começa apresentando para você aqui os hidrocarbonetos, né?
Ele dá a definição básica, ele fala aqui da classificação, que depende se a cadeia é aberta ou fechada, o tipo de ligação se é saturada ou insaturada. Importante aqui que ele fala, olha, sinônimo também que nós trabalhamos em classificação de cadeias carbônicas. A cadeia aberta era também chamada de acíclica. Cíclica é fechada, a do grego não cíclica, né? Não fechada, ou seja, ela é aberta. Ou ela é chamada de alifática, né? Cadeia fechada ou cadeias cíclicas, né? Aí em saturação, com base na ligação do carbono. Lembra que eu falei? A classificação do carbono, nós vamos observar o tipo de cadeia e também o tipo de ligação. Os alcanos, as fórmulas gerais. O livro ele traz para você aí todos os respaldos necessários que uma boa leitura irá trazer para você. A didática do livro é envolver a nomenclatura de hidrocarbonetos, aquilo que nós já trabalhamos anteriormente, por isso que nós voltamos aqui somente das classificações. Eles falam dos ciclanos, todos os óleos dos alcenos, e aí ele vai colocando a aplicação dos alcenos, e aí descendo um pouco mais nós temos os alcadienos, as fórmulas gerais que eu resumi nessa aula para você. Todo o conteúdo ele está sendo repassado para você através do nosso sistema interativo da nossa casa publicadora brasileira. Os alcinos, né? Olha lá, os alcinos frisando aí, olha, são hidrocarbonetos que apresentam uma tripla ligação entre carbonos. Lembrando que são entre carbonos essa tripla ligação. Olha, hidrocarbonetos são formados por carbono e hidrogênio. Ele vai fazer a aplicação, a presença dos alcinos na nossa vida. Você tem aí os gases, enfim. Os hidrocarbonetos aromáticos, nós falamos para você anel de benzeno, as representações de como esse anel se apresenta para nós. Tudo está aí, ó. A característica aí do anel de benzeno é a ressonância. Lembra que eu já falei isso também em sala de aula para você? São as duplas ligações intercaladas ou ciclo, né? Que os elétrons não estão estáticos, eles continuam em movimento. E aí nós vamos seguir. O nome do composto retrato, lembra lá, ó? Os toluenos, né? O cumeno, o estireno. Esses caras são chamados aí são chamados por sua nomenclatura usual, né? São chamados aí desses compostos que nós estamos e acabamos de estudar. E aí nós temos aí a regra de Hunkel, que eu acabei de explicar para você, os exemplos dos livros. Ele vai trazendo mais detalhe, vai falar da torre de fracionamento, né? A torre de fracionamento do petróleo para obtenção dos mais variados tipos de compostos que nós chamamos aí de hidrocarbonetos. É importante o domínio dessa torre, conhecer aí como que ele é obtido, o processo de craqueamento, enfim. A octanagem da gasolina são leituras aí que nós temos como suplementar, que faz parte da vida do estudante, né? Depois nós iremos fazer um segundo vídeo para não nos alongarmos muito, esse vídeo já está grande demais, resolvendo esses exercícios. Você já fez comigo ele sala de aula, mas ele será matéria de fechamento da nossa atividade de bimestre. Eu quero repassar com você para que você tenha aí um bom domínio dessa matéria, a fim de que você seja feliz e tenha sorte em tudo que você vem aí fazer. Eu quero voltar aqui para a nossa tela de apresentação para te agradecer, porque nós estivemos juntos aí durante esse período, por volta aí de 40, 50 ou talvez uma hora, não estou contabilizando aqui ao certo, porque eu fiz um corte no vídeo. E agora, meu querido, minha querida, é com você. Assista a aula, tire a sua dúvida, né? Se prepare aí de forma abundante, porque é necessário você realizar aí esses estudos. E aí, como eu havia prometido para você, nós iremos finalizar aí trabalhando com a música que nós estabelecemos como método mnemônico aí. Lembra? O método mnemônico que nós trazemos aí já está ao fundo, consegue ouvir? Já está ao fundo, consegue ouvir? Feliz. Olha lá, vamos conosco aí, relembrando nesse método mnemônico
a nossa música final, que te faz recordar aí de todo o conceito. Vamos comigo aí, termine comigo cantando ela. Vamos juntos, que Deus te abençoe. Até a próxima aula de resolução de exercícios. Se prepare aí, que eu estou me preparando aqui. Vamos lá. Se é insaturado, temos um enol. Não tem tuxila ligado no anel. No anel de Maxwell. Aldeia do Carbone lá na extremidade.